Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para colher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Hoje é terça-feira, 31 de dezembro, último dia do ano. E você vai ver nessa edição especial do Jornal PT Brasil a reapresentação da entrevista com o ministro Paulo Pimenta, falando sobre o ajuste fiscal anunciado pelo governo federal e o aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Além de Décio Lima, presidente nacional do Sebrae, sobre ações para empreendedores brasileiros. Já estamos de volta aqui na TV PT. Muito obrigada pela sua companhia. E hoje nós vamos receber o ministro-chefe da Comunicação Social do Governo Federal, Paulo Pimenta. O assunto é o pacote de ajuste fiscal apresentado na semana passada pelo ministro Fernando Haddad. Esse pacote representa a mais importante reforma apresentada pelo governo Lula e a maior reforma da história do país. Boa tarde, ministro. Seja muito bem-vindo à TV PT, aqui ao Jornal da TV PT. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, prezados companheiros, companheiras, queridos amigos e amigas que nos acompanham. Que bom, Larissa, ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Ministro, eu queria que o senhor começasse falando para a gente sobre essa importante reforma que é uma promessa da campanha do presidente Lula para enfrentar e diminuir essas injustiças e privilégios, né? Justamente nessa questão do imposto de renda. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente como que vai ser essa medida da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e como que isso vai beneficiar mais de 36 milhões de pessoas. O presidente Lula nunca escondeu de ninguém que ele tem um compromisso de poder olhar para o Brasil como um todo, mas com uma sensibilidade especial para as pessoas que mais precisam. A política de combate à fome, à miséria, à pobreza extrema, sempre foi, sempre será uma prioridade dos nossos governos e nós temos conseguido avançar muito nesse sentido. Mas, Larissa, o Brasil é um país que vive uma contradição. Quer dizer, nós somos, ao mesmo tempo, uma das 10 maiores economias do mundo, mas somos um dos 10 países onde a riqueza é distribuída de forma injusta, um dos 10 países mais injustos do mundo, do ponto de vista da distribuição da riqueza. E nós queremos enfrentar esta realidade. E nós temos hoje um contingente importante de trabalhadores e trabalhadoras que nós temos o compromisso de aprovar medidas para que eles não paguem mais o imposto de renda. Por que isso, Larissa? Porque essa é uma forma de nós permitirmos que estas famílias tenham uma sobra no final do mês, que vão investir, né, na melhoria da sua casa, vão poder, né, gastar mais no mercado, vão poder investir no seu negócio, vão poder investir na educação dos filhos.
Nós queremos atender, Larissa, a 36 milhões de brasileiros e brasileiras, né, que hoje pagam o salário mínimo. Nós já avançamos e a isenção hoje ela chega até quem ganha 2 salários mínimos. Ele já atendeu uma parcela importante da sociedade. E nós vamos atender até aquelas pessoas que recebem R$ 7.500 por mês. Quem ganha até R$ 5.000 vai ser totalmente isento do imposto de renda, e as pessoas que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.500 também vão ter uma tabela onde, né, essa isenção vai também beneficiar essas famílias. E vamos fazer isso sem impactar a questão fiscal, porque nós vamos buscar o recurso para dar essa isenção de uma pequena parcela da sociedade, de pessoas que hoje têm renda superior a R$ 50.000 e que não pagam nada, Larissa, né? Então é muito importante a gente esclarecer isso, né? Nós não estamos falando aqui do servidor público, porque esse já faz o desconto em folha, já fica retido na fonte. Nós não estamos falando das pessoas que já pagam o imposto de renda. Nós estamos falando de pessoas que têm renda superior a 600 mil por ano e que não pagam nada, né? Por quê? Porque nós temos no Brasil uma legislação que permite que lucros e dividendos, que distribuição de bônus para grandes empresários, cria um artifício contábil e essas pessoas não pagam imposto. Então, quem vai pagar a conta para que a gente dê a isenção a 36 milhões de pessoas não são aquelas pessoas que já pagam, são exatamente esta pequena parcela da sociedade que ganha muito e que hoje não paga nada, Larissa. Então, essas medidas elas vão se complementar, né, ministro? E com isso não vai haver, isso não muda em nada as contas do governo, certo? Vai haver uma compensação. Perfeitamente. A legislação ela é muito clara no Brasil. Você não pode abrir mão de uma receita sem que você tenha uma compensação. Então ela é casada. Para aprovar a isenção do imposto de renda das pessoas que ganham até R$ 5.000, nós teremos que aprovar junto que aquelas pessoas que hoje não pagam nada vão também dar a sua contribuição. Não é razoável que uma pessoa que ganha R$ 1 milhão por mês, 2 milhões, 5 milhões, não pague nenhum centavo de imposto de renda. Enquanto um trabalhador, uma trabalhadora, o servidor público paga, né, muitas vezes com desconto, inclusive retido na fonte, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que lucros e dividendos não são taxados, tá? Em que os grandes empresários do Brasil não pagam imposto. Então nós queremos que esse grupo que hoje acaba, né, sendo beneficiado com esse privilégio também tenha que dar a sua contribuição para que a gente possa atender a 36 milhões de brasileiros e brasileiras que passarão a não pagar o imposto de renda. E o pacote também prevê um ajuste na previdência dos militares. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que vai ser esse ajuste. Nós temos muitas distorções no Brasil, né? Nós temos muitos segmentos, muitos setores da sociedade que ao longo dos anos foram tendo regimes próprios e que foram se diferenciando do regime geral ou mesmo do regime dos servidores como um todo. Os militares sempre tiveram regras próprias. O que nós queremos é que essas regras elas se aproximem cada vez mais para que a gente possa chegar num determinado momento que todos os brasileiros e brasileiras sejam regidos por as mesmas regras, né? Então, para que essa injustiça, para que essa distância ela possa aos poucos sendo reduzida, é preciso que a gente adote medidas. Nós vamos adotar medidas que vão impactar, por exemplo, hoje, os militares não têm idade mínima para irem para a reserva, não tem idade mínima de aposentadoria, nós vamos instituir uma idade mínima. Nós temos questões também que dizem respeito aos planos de saúde dos militares, que nós queremos, né, fazer uma... Caiu aí, Larissa? Deu uma travada, ministro, por gentileza. Só um minutinho, vou pedir para o pessoal ver se está tudo bem. Será que foi aqui ou foi aí? Travou um pouquinho a imagem. Deixa eu aí, desligou agora. Tá voltando. Peraí. Vamos ajustar. Aí voltou.
O senhor escuta a gente? Estou escutando bem. Isso, pode continuar, ministro. Então, o senhor estava falando dessa previdência dos militares, exatamente. Perfeitamente. Então, nós precisamos fazer com que cada vez mais a gente tenha regras, né, que possam servir a todos e todas e cada vez mais semelhantes. Então, tem algumas regras dos militares que precisam ser mudadas, como, por exemplo, hoje não existe idade mínima para aposentadoria, né? Tem uma outra coisa também que é muito esquisita, né, que é a tal da morte fictícia, né? O que é isso? Um militar, quando ele é expulso da corporação por uma conduta, seja lá pelo que for, perante as Forças Armadas é como se ele tivesse morrido. E por conta disso, a família passa a ter o direito a receber a pensão. Quer dizer, isso não existe em lugar nenhum, não existe nenhum servidor, nenhuma área civil ou que tenha uma situação como essa que vai acabar também agora para os militares. Então nós vamos cada vez mais avançar no sentido de ter uma legislação que possa ser mais equânime, né? Eu acho que esse é um grande objetivo também das medidas que o governo está adotando. Ministro, e esse pacote ainda precisa passar pela aprovação do Congresso Nacional. E eu queria que o senhor falasse como que está a expectativa do governo para essa aprovação e, sendo aprovado, quando que entra em vigor essas medidas? Olha, são tempos distintos, né? Nós temos coisas que estão agora no Congresso, nós queremos aprovar ainda esse ano. Nós estamos muito confiantes que uma série de medidas de ajustes elas vão ser aprovadas agora antes do Natal, mas a reforma da renda ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Nós já aprovamos a reforma tributária, nós estamos na fase de regulamentação, e a reforma da renda, que é esta questão que envolve os 5 mil, ela deverá ser votada no Congresso Nacional ao longo de 2025. Então, estas medidas do imposto de renda, né, nós queremos que elas entrem em vigor no dia 1º de janeiro de 2026. E existem outras medidas que nós queremos que sejam aprovadas agora, para que elas já entrem em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Certo. Ministro, a previsão é de que em 2 anos o pacote garanta uma economia de 70 milhões aos cofres públicos. Como isso vai continuar beneficiando a população? São recursos que vão estar à disposição para ampliar o investimento em infraestrutura, para poder fazer com que o país possa continuar crescendo, gerando emprego, criando oportunidades. Quer dizer, a ideia é você ter uma folga fiscal para poder investir mais, para poder o país ter mais competitividade, investir em estradas, investir em aeroportos, investir em portos, investir em programas públicos, né? Que melhorem a atenção à saúde, à educação. Então não é um recurso que vai sair do cofre do governo para outra finalidade que não seja ser reinvestido. Nós só vamos fazer um esforço para dar mais eficiência para a máquina pública, porque um governo mais eficiente é um governo mais justo, é um governo mais forte. Então nós queremos que esse recurso que nós vamos poupar, ele seja investido para melhorar a vida do povo brasileiro. E como que o governo está vendo a reação da população a esse anúncio dessas medidas? A população brasileira, majoritariamente, está aplaudindo as iniciativas do governo. Todas as iniciativas que falam em combate a injustiças, a privilégios, sempre no Brasil, elas recebem um apoio popular muito grande. Agora, evidente, e ontem, por exemplo, a grande parte da mídia tradicional no Brasil passou o dia inteiro repercutindo uma pesquisa que foi feita com 105 pessoas que atuam no mercado financeiro. Quer dizer, fizeram uma pesquisa com 105 pessoas e 90% dessas pessoas disseram que estão contrárias às medidas adotadas e que não apoiam o governo do presidente Lula. Dessas 105 pessoas, eu acredito que todas elas não votaram no Lula. Essas 105 pessoas, eu acredito que nenhuma paga imposto, né? Então é evidente que
esse segmento, esse setor, que são exatamente os setores que hoje detêm os privilégios, as injustiças, eles não querem que essa regra seja mudada. Mas o que importa para nós é o sentimento e a população da grande maioria da população. E nós recolhemos um apoio muito grande. Essa medida dos R$5.000 é uma medida que tem grande apoio popular e nós vamos trabalhar muito para que ela seja aprovada no Congresso Nacional. Tá certo. Muito obrigada, ministro, pela sua presença aqui no Jornal PT Brasil. Muito obrigado por ter conversado com a gente hoje. Um grande abraço para vocês e eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Rádio. Gosto de rádio. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. Oi, aqui é Gleice Hoffmann. Estou sintonizada na Rádio PT e com vocês. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. Sou Dilma Rousseff e você está sintonizado na Rádio PT. A Rádio PT está no ar 24 horas, trazendo as últimas notícias, análises e a programação que a militância tanto espera. Programas diários como Notícias do PT e o jornal PT Brasil seguem ampliando sua voz, além de podcasts que já ultrapassaram 4.600 episódios. Você que está ouvindo a Rádio PT, continue sintonizado ou sintonizada. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. Seus discursos, pronunciamentos e entrevistas estão lá em radio.pt.org.br/Lula. Aqui é o Gilmar Tato e eu estou na sintonia da Rádio PT. Seja pela rádio online, pela nossa rádio agência ou nos podcasts, a Rádio PT está presente em todas as plataformas. E você, claro, é parte fundamental desse crescimento. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Com você, a Rádio PT não para de crescer. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. E nós recebemos agora, ao vivo, o presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima. Presidente, o Lula e o governo brasileiro tem liderado essas discussões sobre a questão do meio ambiente, né? Inclusive cobrando os países da Europa e os países e as potências mundiais como os Estados Unidos da responsabilidade deles sobre essa preocupação com o meio ambiente também. E aí eu queria te perguntar qual seria o papel das micro e pequenas empresas na agenda climática global? Eu acho que elas têm um papel imprescindível, principalmente no Brasil. Hoje, 60% do povo brasileiro deseja empreender. 95% das empresas brasileiras, daquilo que chamamos de CNPJs, são micro e pequenas empresas. Fazem parte deste processo, portanto, de construção da economia brasileira. Mateus, para se ter uma ideia, hoje 55% dos empregos formais são originários das micros e pequenas empresas. Esse marco, inclusive, que foi estabelecido pelo primeiro governo do presidente Lula. Foi o presidente Lula que criou o Super Simples no seu primeiro mandato, depois criou o MEI e trouxe para a economia brasileira um verdadeiro processo, que eu diria revolucionário de acontecimento, com a criação das micros e pequenas empresas. E também com a clareza que o presidente Lula tem no sentido de entender de que esta pequena economia precisa ter um processo protetivo do Estado, porque o mercado numa sociedade capitalista não foi feito para a pequena economia. O mercado numa sociedade capitalista foi feito para os poderosos, para os grandes e principalmente para o sistema financeiro. E a visão clara do presidente Lula é ter uma política de Estado que possa garantir ao povo brasileiro
que são, na verdade, aqueles homens e mulheres que acordam de manhã e que nunca desistiram de produzir no local onde moram a sua própria renda. Esta é uma marca e uma característica hoje da pujança da economia brasileira. E o presidente Lula sabe claramente que esse setor precisa daquilo que chamamos de Estado social, de um processo protetivo e de um processo que permanentemente acompanhe a possibilidade de se inserir a pequena economia dentro do mundo globalizado. E no mundo globalizado é a economia da sustentabilidade, é a economia da inovação e da inteligência artificial, que hoje também é um outro conceito que não tem mais volta. Por isso, nós do SEBRAE, para você ter uma ideia, Matheus, só este ano atendemos 40 milhões de brasileiros e brasileiras para poder dar a eles os conceitos, a assistência importante para que eles estejam inseridos dentro do processo da sustentabilidade e também para inseri-los numa economia globalizada e também dentro desta revolução permanente que é a inovação. A transição energética pode ser uma boa oportunidade para esses pequenos negócios? Ela já é, efetivamente, neste mundo da nova energia, ali estão a marca já indiscutível, com fortes digitais, da presença da pequena economia brasileira. Décio, as pequenas e médias empresas têm se destacado aí na geração de empregos, né, em relação às grandes, inclusive, criando postos de trabalho, isso segundo o CAGED. Quais aspectos o senhor enxerga como que estão contribuindo para esses números? Bom, primeiro, a economia do nosso país. O Brasil, novamente, foi desaforado pela liderança de um modelo que se expressa na liderança do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. O Brasil tinha uma perspectiva em 2022, no final de 2022, de crescimento do PIB de 0,8%, e o presidente Lula desaforou esses números, levando o Brasil a um crescimento que triplicou essa previsão do FMI. O Brasil, infelizmente, a partir de 2016, quando fomos vítima desse fato imperdoável, que foi o golpe que tirou a presidenta Dilma, nós caímos da 6ª economia do mundo para a 12ª economia do mundo. E o presidente Lula já conosco comemoramos estarmos neste ano alcançando a 8ª economia do planeta, o PIB novamente surpreendendo as projeções do próprio FMI, vamos ultrapassar esse ano a 3%. O presidente Lula abriu 144 novos mercados internacionais nesse processo da globalização econômica. Somos o 2º país do mundo com recebimento, neste momento, de investimentos internacionais, só perdemos para os Estados Unidos, ou seja, o Brasil vive novamente um ambiente de produção de um país para todos. E qual é o conceito diferente do governo do presidente Lula com esse passado nefasto recente? É o processo da inclusão, é colocar o povo de volta no orçamento, são os programas sociais, é a indução clara com responsabilidade disso que nós estamos fazendo no SEBRAE, de induzir a pequena economia brasileira, que é a grande base sólida que faz com que nós possamos pulverizar renda para o povo brasileiro. Portanto, a pequena economia, ela tem sucesso pelos elementos econômicos que o Brasil alcançou nesse momento. E eu diria ainda, Matheus, com um novo marco regulatório que é preciso ser dito aqui, trazer a possibilidade de acesso à pequena economia ao crédito, com o lançamento do Acredita, que o presidente Lula e Geraldo Alckmin recentemente lançou e que nós do SEBRAE fazemos parte. Por quê? Porque 88% da pequena economia brasileira não tinha acesso ao crédito. Num país dos quais 1
1/3 da economia é sem crédito. 2/3 do nosso PIB é um processo de crédito. E aqueles que fazem parte de 95% dos CNPJs não tinham acesso ao crédito e agora passam a ter acesso ao crédito para ainda mais induzir a economia dos pequenos no nosso país com o programa Acredita, que está sendo levado ao povo brasileiro e principalmente à micro e pequena economia brasileira. Para finalizar, eu queria pedir para você fazer um balanço aí desse terceiro mandato do Lula em relação ao apoio às pequenas empresas e se o senhor consegue enxergar alguma coisa aí positiva já, né, para o próximo ano, com resultados tão bons já nesse ano. Com certeza, Matheus. Eu acho que o presidente Lula traz novamente o conforto para que você possa induzir, através da sua inteligência, da sua criatividade, que é muito própria, espalhada por qualquer lugar do nosso país, o seu processo econômico, sendo MEI, sendo micro, pequena empresa, você vai poder agora ter a possibilidade de um crédito que nós do Sebrae vamos fazer todo um processo de assistência. Como te disse, nós no Sebrae esse ano já atingimos a marca do atendimento de 40 milhões de brasileiros e brasileiras que veem na nossa instituição a possibilidade da realização do seu sonho, da criação do seu negócio e da sua renda. Portanto, é um novo ambiente econômico de processos de inclusão. E os números são inegáveis. O Brasil volta ao mapa da fome, com 50 milhões de brasileiros no governo passado, pela irresponsabilidade social, humana do que eles produziram no nosso país, e o presidente Lula, ao colocar o povo no orçamento, já estamos atingindo a marca de 25 milhões que saem do mapa da fome e da miséria, porque nós queremos, e é essa a vontade permanente do presidente Lula, fazer com que o nosso país volte a ser de todo o povo brasileiro. Então as perspectivas são extraordinárias. Você que está nos acompanhando, sempre acredite, de que essa é uma grande possibilidade que nós já estamos vivendo. Os números revelam isso, com a criação de empregos. Inclusive, Matheus, atingimos esse mês um dos maiores patamares de empregabilidade, com uma taxa de desemprego de 6,4%. Isso só foi aferido há 12 anos atrás, e isso se remete ao governo e ao conceito que o presidente Lula trouxe novamente para o povo brasileiro poder ter certeza de que o nosso país rapidamente já está retomando para ser de todos nós. Presidente, queria agradecer a participação, desejar sucesso na COP29, nesse debate tão importante não só para o Brasil, mas para o mundo. E também, claro, sucesso para o Brasil, sucesso para o Sebrae, sucesso para todo mundo. Obrigado, Matheus. Obrigado. Vamos acreditar no Brasil, é isso aí. 2024 foi um ano de transformação e reconstrução. E aqui, na comunicação do PT, estivemos juntos e juntas nos principais momentos do governo Lula, trazendo a cobertura completa dos principais fatos políticos nas redes sociais, no site, na TV e na Rádio PT. Acompanhamos a ampliação do programa Bolsa Família, responsável por tirar milhões de famílias da fome no governo Lula, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a maior reforma da história do país. Também registramos o lançamento do programa Pé de Meia, um incentivo financeiro que garante uma espécie de poupança para estudantes cadastrados no CadÚnico, além do relançamento da Farmácia Popular, da criação do programa Escola em Tempo Integral, do Desenrola e do programa Cisternas, esse último destinado para famílias rurais de baixa renda, além de outros projetos essenciais para a população brasileira. Tudo que foi planejado a gente fazer até agora está cumprido. Tudo. A gente primeiro precisou criar novos ministérios, recolocar os ministérios que já existiam. A gente precisou repor muitos postos de trabalho que estavam defasados. Então, veja, nós fizemos o PAC,
nós lançamos todos os programas que tinha que ser lançado e eu tenho dito para meus ministros, nós já plantamos. Agora 2025 é ano da colheita. Estivemos juntos também em muitos momentos de vitória, como nas eleições municipais de 2024. A de 2024 mostra um processo de reconstrução do PT no processo eleitoral local. Desse ano, ganhamos novos companheiros e companheiras, um apoio fundamental para reforçar nosso compromisso com a verdade e com os valores democráticos. Trabalhamos a todo vapor para levar até você uma programação renovada com informação de qualidade para todas as idades. Por isso, a comunicação do PT agradece a todos os brasileiros e brasileiras que estiveram com a gente ao longo desse ano tão importante. Boas festas e até 2025. Comunicação PT. Aqui brilha uma estrela. Desde o retorno do governo Lula à gestão do país, muitas foram as conquistas para o povo brasileiro em prol da reconstrução da democracia e da qualidade de vida para aqueles que mais precisam. Dentre os feitos está o aumento de 12,2% na renda domiciliar per capita em 2023, em comparação ao ano anterior, sendo o maior marco da história do Brasil. O rendimento médio por pessoa, segundo o IBGE, atingiu o patamar de R$ 1.848. Os principais fatores que levaram a esta melhora nas condições de vida do povo brasileiro incluem o Bolsa Família, a queda do desemprego e o aumento real do salário mínimo. Outra promessa de campanha almejada e alcançada pela gestão petista foi a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$ 5.000. A medida visa aumentar a justiça tributária no país, proporcionando alívio financeiro para mais de 36 milhões de contribuintes. A política de combate à fome, à miséria, à pobreza extrema, sempre foi e sempre será uma prioridade dos nossos governos, e nós temos conseguido avançar muito nesse sentido. Mas, Larissa, o Brasil é um país que vive uma contradição. Quer dizer, nós somos, ao mesmo tempo, uma das 10 maiores economias do mundo, mas somos um dos 10 países onde a riqueza é distribuída de forma injusta, um dos 10 países mais injustos do mundo, do ponto de vista da distribuição da riqueza. E nós queremos enfrentar esta realidade. E nós temos hoje um contingente importante de trabalhadores e trabalhadoras que nós temos o compromisso de aprovar medidas para que eles não paguem mais o imposto de renda. Por que isso, Larissa? Porque essa é uma forma de nós permitirmos que estas famílias tenham uma sobra no final do mês, que vão investir, né, na melhoria da sua casa, vão poder, né, gastar mais no mercado, vão poder investir no seu negócio, vão poder investir na educação dos filhos. Nós queremos atender, Larissa, a 36 milhões de brasileiros e brasileiras, né, que hoje pagam o salário mínimo. Nós já avançamos, e a isenção hoje ela chega até quem ganha 2 salários mínimos. A gente já atendeu uma parcela importante da sociedade. E nós vamos atender até aquelas pessoas que recebem R$ 7.500 por mês. Quem ganha até R$ 5.000 vai ser totalmente isento do imposto de renda, e as pessoas que ganham entre R$ 5.000 e R$ 7.500 também vão ter uma tabela onde, né, essa isenção vai também beneficiar essas famílias. Enquanto um trabalhador, uma trabalhadora, o servidor público paga, né, muitas vezes com desconto, inclusive retido na fonte, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que lucros e dividendos não são taxados, tá? Em que os grandes empresários do Brasil não pagam imposto. Então nós queremos que esse grupo que hoje acaba, né, sendo beneficiado com esse privilégio também tenha que dar sua contribuição para que a gente possa atender a 36 milhões de brasileiros e brasileiras que passarão
a não pagar o imposto de renda. A valorização das empresas brasileiras e o aumento da taxação para fundos de investimentos exclusivos e para empresas no exterior também foi uma conquista da atual gestão. O projeto de lei que trata dos fundos exclusivos que exigem um investimento mínimo de 10 milhões de reais e das offshores, que são empresas no exterior que administram fundos de investimentos, faz parte da estratégia do governo federal de aumentar a arrecadação de impostos, aumentando os tributos dos mais ricos do Brasil. O crescimento do PIB acima do esperado é outra expectativa positiva do governo federal para o ano de 2024. O Produto Interno Bruto do Brasil deve crescer 3,5% neste ano. O PIB é um dos principais indicadores da economia de um país e serve de base para que o governo e os agentes econômicos tomem as decisões. O crescimento do PIB indica o aumento do consumo e do investimento, geração de emprego, melhora da renda, baixas taxas de desemprego e maior poder de compra da população. Nós tivemos no segundo trimestre um crescimento do PIB brasileiro acima do esperado, 1,4%. E esse crescimento do PIB no segundo trimestre maior foi muito impulsionado pela indústria, que cresceu 1,8%. E quando a gente abre a indústria, a maior parte foi bens de capital, ou seja, investimento, o que garante que nós vamos ter um crescimento mais sustentável. Quando a gente compara janeiro a setembro do ano passado com janeiro a setembro deste ano, o crescimento da indústria de bens de capital foi de 7,5%, que é uma boa notícia. Outra realização conquistada em 2024 foi a menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos, reforçando uma tendência de melhora no mercado de trabalho. A taxa de desemprego no Brasil recuou 6,2% no trimestre de agosto a outubro, segundo o IBGE. O crescimento do emprego foi impulsionado pelos setores de indústria, construção e serviços. No trimestre, a indústria absorveu mais de 381 mil trabalhadores, enquanto a construção contratou 183 mil pessoas e o setor de serviços ganhou 187 mil ocupados. Neste ano, o Brasil também atingiu o menor índice de pobreza e extrema pobreza da série histórica, iniciada em 2012. No ano passado, o país já havia saído do mapa da fome, segundo o IBGE, local ao qual havia retornado entre os anos de 2019 e 2022. O IBGE acaba de dizer que nós estamos no menor índice de miséria da nossa série histórica. Primeira vez que está abaixo de 5% da população a percentual de pessoas em situação de miséria. E isso, você conseguir fazer isso em menos de 2 anos, né? Porque nós estamos falando de dados defasados, é uma coisa muito importante. Então, do meu ponto de vista, um país sem miséria, um país sem fome, é a primeira providência que qualquer Estado nacional deveria almejar para a sua população. Então eu começo falando disso porque eu penso que nós estamos a um passo de reconquistar uma condição de pensar num povo que forma uma família, tem um filho e sabe que aquela pessoa, que aquela criança vai ter a oportunidade de sonhar seus próprios sonhos, concretizar os seus próprios sonhos. A reforma tributária, outro feito histórico para a gestão Lula, veio para encerrar o ano de 2024, promovendo a justiça tributária ao proteger as pessoas de menor poder econômico. Dentre as medidas da reforma tributária está o cashback, que vai devolver na hora o imposto para os consumidores de baixa renda, além da cobrança de menos impostos para a compra
de medicamentos e a isenção de tributos para carnes dentro da Cesta Básica Nacional. Com estas medidas, mais de 94 milhões de brasileiros serão beneficiados. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia e participação. Um feliz ano novo para todos vocês e a família. Amanhã a gente se encontra aqui no mesmo horário. Continue com a gente pelas redes. Tchau!